gente, começando, olha só, ele quer me cheirar. Meu Deus, tá me lambendo, tá me cheirando, enfim, cara. Oi, de novo, né, aqui com o Luke, meu Deus, sabe logo o que ele vai fazer aqui, né? Enfim, gente, eu sou a Tayaná, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, finalmente, a gente vai ver um vídeo do universo lúdico, né, do Aurelion Sol, né, que é a Sol versus Aspectos, história de Aurelion Sol explicada. Finalmente, né, eu sei que eu demorei muito, me desculpe. É um vídeo muito grande, né, e o meu computador demora bastante pra renderizar. Enfim, eu uso Premiere, mas é porque a minha placa de vídeo é ruim mesmo. Enfim, espero um... Ai, que é isso? Tá me mordendo porque eu não tô fazendo carinhos. Tá vendo? Esse é o tipo de gato. Aí a pessoa fala, ah, o gato não se importa com os humanos, não, eles só querem a comida, né? Mas, então, o que o Luke é? Mas eu acho que ele é um gato, né? Enfim, saindo totalmente do assunto aqui. Enfim, bora ver o vídeo da Aurelion Sol. Vocês tinham me pedido também pra mim assistir ao áudio, mas me falaram também que nesse vídeo aqui ele ouve o áudio também e acaba explicando, então acho que ficaria mais plausível ver o vídeo, apesar de que é muito grande já, né? E também teria explicação, porque como é que eu vou entender, né, gente? Então, cara, bora ver o vídeo do universo lúdico, mas antes de começar, queria pedir pra vocês, por favor, deixarem um like, tá? Por favor, deixe o like nesse vídeo, se inscreve aqui se você ainda não foi inscrito, ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos vídeos. Aproveita e compartilha com um amigo, tá bom? Principalmente as pessoas que me pediram pra assistir esse vídeo, então compartilha com todo mundo, tá? Pra me ajudar aqui no alcance do vídeo. Então, cara, bora lá ver. Opa, maninho, tudo bem? Nesse vídeo eu quero fazer 3 propostas pra você. História Primeiro de que eu ouvi Runeterra. comentários de que a lore do Aurelion Sol tinha sofrido um rework e que tava horrível. Então, como eu gostava muito da lore antiga do Aurelion Para de Sol, morder. e ela já tinha sido narrada por ele mesmo, e isso foi uma ideia que a Alice, depois que ela falou, nossa, que bonito ver o Aurelion Sol narrando a si próprio, né? A sua visão do conto e da história. Então eu vou fazer justamente isso, eu vou mostrar este narrador e este dublador maravilhoso, que é o dublador do Aurelion Sol, narrando a sua própria biografia, e a gente faz uma análise sobre essa lore, então eu vou pausando de vez em quando e falando sobre coisas dessa lore. Pra daí depois eu fazer uma nova narração do Aurelion Sol novo, do rework dele, e daí de novo a gente escuta e faz uma análise por cima, e eu vou querer fazer uma enquete com você pra fazer um comparativo. Qual que ficou melhor? Ficou melhor a lore antiga ou é melhor a lore nova? A segunda proposta que eu tenho para fazer para você é que você procure saber mais sobre o game Fate Fantasy, que patrocina o canal aqui mensalmente. A desenvolvedora desse game, ela patrocina um vídeo do canal todo mês aqui, então eu sou muito grato por eles, por esse espaço patrocinado. Hoje eu estava fazendo uma análise mais aprofundada dele para que eu possa ser honesto com você. E as análises que eu vi é que tem bastante técnica no jogo que simulam bastante jogos antigos, como por exemplo, as habilidades parece League of Legends, parece Dota, né? O gráfico lembra muito Grand Chase 3D. Imagina você 3Dizar o Grand Chase. Existem várias referências ao longo do jogo, quando você pega minions pra lutar, ou quando você pega chefes. O primeiro chefe que eu peguei parecia o Maokai antigo, ou então algum ente lá do Grand Chase mesmo. O segundo chefe já parecia com o Hecarim, um centauro fantasma, depois um cara que parecia o Talon e depois uma mina que parecia a Miss Fortune, uma pirata. E daí por último apareceu um cara que eu não entendi muito bem, porque ele tinha um martelo e um casco nas costas. Eu acho que era uma referência aos Hammer Brothers do Super Mario Bros, talvez, não sei. E o jogo funciona muito bem para quem tá procurando uma distração leve, uma distração que você não precisa pensar muito, mas eu vi que também é muito bom para crianças de a partir de uns 6, 7, 8 anos de idade, com certeza vai se interessar por jogos e vai se interessar por esse jogo que tem a sua facilidade para que uma criança consiga jogar. Se você, que é mais ou menos da minha idade, com seus 30 anos de idade, que acompanha o canal, que já tem filho pequeno, sabe do que eu tô falando. Segurar uma criança, né, deixar ela quieta, sem fazer bagunça, jogando
é um alívio, né? Então tenta experimentar o Fate Fantasy ou pra você ou pro seu filho, que vai ser bem da hora, tá? Tem disponível pra Android e pra iOS, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E agora sim, a terceira e última proposta que eu quero fazer pra você é que você escute este podcast, digamos assim, que você escute com seus fones de ouvido, deitado na sua cama, descansando ou preparado pra dormir, porque a voz desse dublador é muito boa. E eu vou falar um pouco mais baixinho assim pra poder me comunicar com você, tá? E daí a gente consegue fazer toda a análise. Estamos combinados bem essas três diferente, propostas, então? né? Agora sim, bora pra análise. Aurelion Sol, o forjador de estrelas. Temam, adorem, maravilhem-se. Todas são respostas apropriadas. Aurelion Sol um dia agraciou a vasta imensidão vazia do cosmos com maravilhas celestiais de sua própria concepção. Esse início já aborda como que o Aurelion Sol preencheu o espaço com a sua prole, né, que são as suas estrelas. Isso já é lindo, é como você contempla os céus. Você está vendo a arte de um deus sendo contemplada por você. Agora, ele é forçado a usar seu incrível poder a mando de um império espacial remoto que o enganou e o mantém sob servidão. Aqui ele chama de Império Espacial Remoto, né? Quando ele está querendo se referenciar às constelações que representam os aspectos de Targon. Desejando voltar a forjar estrelas, Aurelion Sol arrastará as estrelas do céu, se for preciso, para recuperar sua liberdade. Fala em terceira pessoa, né? A aparição de um cometa normalmente anuncia um período conturbado. Sob a ameaça de tal presságio tão inflamado, é dito que novos impérios aparecerão, que velhas civilizações cairão e que novas estrelas cairão do céu. Essas teorias meramente tocam a superfície de uma verdade muito mais bizarra, de que a radiação do cometa cobre um ser cósmico de poder imensurável. Este ser, agora conhecido como Aurelion Sol, já era ancestral quando os destroços estelares uniram-se e formaram os mundos. Que interessante. Nascido no primeiro suspiro da criação, ele vagou pela vasta inexistência, buscando preencher um quadro de amplitude incalculável, com maravilhas cujos espectros reluzentes trazem a ele prazer e orgulho consideráveis. Claro que eles iam colocar uma frase complexa com um vocabulário sofisticado para explicar um deus. Aqui ele está dizendo que quando ele pintou o universo, né, quando ele pintou o espaço com as suas estrelas, com as suas filhas, ele sentiu orgulho, ele se encantou por sua própria prole gerada. Um dragão celestial é uma criatura exótica. E como tal, Aurelion Sol raramente encontrou iguais. Esse aqui é o momento que se explica a raça dragão celestial ou dragão cósmico. Mas é aquela coisa que eu já tinha explicado no podcast com o Dark, do Laboratório de Zaun, que celestial é uma categoria absurdamente abrangente. É que nem dizer mamífero, sabe? Existe muitas outras hierarquias para você ir diminuindo até chegar numa espécie de dragão cósmico. Quando mais formas de vida emergiram para povoar o universo, uma grande variedade de olhos primitivos olhou para cima e contemplou seu trabalho com espanto e consideração. Enaltecido por sua audiência de inúmeros mundos, ele ficou fascinado com as jovens civilizações que criaram filosofias incrivelmente egocêntricas sobre a natureza de suas estrelas. Isso é uma coisa bem Lovecraftiana, né, de terror cósmico, que é você tentar compreender de que você não passa de um átomo que faz parte de uma célula, que é o universo, que está no corpo de um deus. E você imaginar que basta aquele deus sentir uma coceirinha naquela parte, coça e arranca fora o universo, este universo. Então é muito incompreensível pensar em dimensões divinas, e isso é o que enlouquece, né? Ficar diante da majestade divina. Isso, teoricamente, enlouqueceria qualquer pessoa. Ou ainda, quando você pega uma imagem bíblica que é de Deus com a sua mão estendida e a terra está na palma da mão de Deus. Troca esse Deus bíblico, que é o Deus bondoso, que é o Deus do amor, que é o Deus de dê a outra face,
E imagina, tira esse deus e coloca um monstro, né? Uma criatura que não se compara em nada com um ser humano. Talvez aí você já não sinta mais aquele mesmo conforto daquela mão te cuidando. Dessa vez agora você se sinta ameaçado. Desejando Com uma certeza, conexão né? maior com uma das novas raças que ele considerou digna, o dragão cósmico escolheu a espécie mais ambiciosa para agraciar com sua presença. Aqui Aurelion Sol desdenhando do tamanho e também do raciocínio dos humanos, né? Que são pequenos, que eles não conseguem compreender todo o Pura de universo. morder. E essa estrela que eles acham que essa estrela foi feita para eles, para girar ao redor deles, né? Para servir ao ser humano, na verdade é só uma estrela entre várias outras estrelas que estão aí pelo universo e que talvez nem seja a maior delas. Os poucos que foram escolhidos juraram desvendar os segredos do universo e já haviam se expandido para além de seu planeta natal. Esse aqui é o momento em que ele está explicando o nascimento dos Targonianos, dos aspectos de Monte Targon. E como as estrelas, ou seja, as constelações, são filhas do Aurelion Sol, os aspectos de Targon, eles fizeram uma espécie de rebeldia, né? Eles se rebelaram contra o Aurelion Sol, que é o que vai acontecer mais pra frente. E o motivo para eles irem justamente pra Runeterra, talvez seja para poder lutar contra o vazio, ou talvez para encontrar as runas globais. O motivo exato até hoje não se sabe. Mas eu sinto que existe pura arrogância nesses aspectos de Targon. São deuses jovens querendo assumir um posto que não é para eles. Muitos versos foram compostos sobre o dia em que o Forjador de Estrelas apareceu em um pequeno mundo e anunciou sua presença aos Targonianos. Uma imensa tempestade de estrelas encheu os céus e se retorceu em uma forma massiva tão maravilhosa quanto terrível. Maravilhas cósmicas giraram e brilharam pelo corpo da criatura. Novas estrelas brilharam forte e constelações se reorganizavam à sua vontade. Devidamente estarrecidos com seus poderes iluminantes, os Targonianos nomearam o dragão como Aurelion Sol e o presentearam com um presente em sinal de respeito. Uma esplendorosa coroa de gemas estelares, a qual ele vestiu imediatamente. Muitos pontos a ser comentado aqui. Vamos começar pelo Aurelion Sol, que desceu com a sua arrogância, querendo mostrar sua superioridade, porém querendo ser jubilado, né? Existe esse defeito nos deuses de quererem ser reverenciados, venerados. Então enganam o Aurelion Sol, louvando ele, fazem ele colocar a coroa acreditando que é um presente, e daí depois não descola mais. O Aurelion Sol fica prisioneiro e escravo durante milênios. E parece ainda que os Targonianos combinaram funções. O aspecto do Sol e o aspecto da Lua, eu não sei exatamente o que eles estão fazendo nesse momento, mas o aspecto da proteção fez a coroa, o aspecto da guerra é que vai controlar o Aurelion Sol, justamente porque o aspecto da guerra, que tem as táticas de guerra, né, que conhece, que manja de guerra, ele vai querer proteger o universo de certa forma, lutando contra o vazio, usando o Aurelion Sol como um instrumento de guerra. Porém, logo o tédio acometeu Aurelion Sol e ele retornou ao seu trabalho na vastidão fértil do espaço. Contudo, quanto mais longe do alcance do pequeno planeta ele viajou, mais ele sentiu um aperto em sua essência, tirando-o de seu caminho, direcionando-o a outro lugar. Ele conseguia ouvir vozes gritando, comandando, do outro lado da extensão do universo. O presente que ele recebeu não era realmente um presente ao que parecia. Enfurecido, ele lutou contra os impulsos controladores e tentou quebrar o vínculo à força apenas para descobrir que para cada ataque contra seus novos mestres, uma de suas estrelas desapareceria do céu para sempre. Meu Uma Deus, magia eu não poderosa imaginava essa subjugava parte. Aurelion Sol, forçando-o a brandir seus poderes exclusivamente para o benefício de Targon. Então, da primeira Que vez, o Aurelion Sol absurdo! ouviu um eco bem fraquinho e ele ignorou. Cada vez que ele ignorava, uma estrela dele morria. E ele sentia que a radiação daquela estrela tinha se apagado, né? Ele consegue sentir todas as estrelas, que ele ama demais todas as estrelas. Que Elas triste! são filhas pra ele. E ele mostra todo esse carinho no próximo conto, você vai ver, é bastante triste até. Até que os gritos começaram a ficar ensurdecedores, o Aurelion Sol não podia mais desobedecer, senão ele perderia uma filha dele, seria morta, e daí ele voltou então pra Targon pra tirar satisfação, pra ver qual é que é. Ele lutou contra feras quitinosas
que foram destruídas no tecido do universo. Feras quitinosas. Quitina é carapaça. Quitina é o que você tem na sua unha, é o que você tem no cabelo, né? Quitina é um derivado de queratina. Vários materiais dos corpos dos animais são feitos de quitina. No caso, bastante insetos, né? Você vê aquela carapaça lustrosa de LOL besouro, também é ou então cultura, as próprias né? formigas com seus exoesqueletos são quitinas. Então ele está se referindo às criaturas do vazio. O Shogat quitinoso, o Kha'Zix quitinoso, Rek'Sai. Ele está se referindo a que lutou várias vezes contra crias do vazio. Ele batalhou contra outras entidades cósmicas, algumas das quais ele conhecia desde o alvorecer do tempo. É por causa dessa frase que as pessoas comentam no meu canal achando que o Aurelion Sol eliminou os irmãos dele. Tá todo mundo extinto e só sobrou ele. Quando na verdade aqui só fala que ele lutou contra seres semelhantes a ele. Que não dá pra saber se é exatamente outro dragão cósmico, tá? Só dá pra saber que é outra criatura de poder tão imenso quanto o dele. E lutar não significa matar. Não dá pra você definir que ele matou os seus irmãos. Até porque se eles tiverem o mesmo nível de poder, será que eles realmente se matam? Será que deuses matariam deuses? Imortais matariam imortais nessa situação? Não sei. Por milênios, ele lutou as guerras de Targon, acabou com quaisquer ameaças ao seu domínio e ajudou a forjar um novo império de alcance estelar. Isso é importante porque depois, quando a gente ouvir o conto Alvoreceres Gêmeos, vai contar um pouco mais dessa timeline de Runeterra sendo construída e o Aurelion Sol existindo ali em volta e lutando contra o vazio várias vezes, protegendo. Era um desperdício de seus talentos sublimes, pois no fim das contas, foi ele quem trouxe a luz ao universo. Por que ele deveria obedecer a seres tão baixos? À Verdade, né? Que medida que suas absurdo. glórias passadas desapareciam lentamente do reino celestial por falta de manutenção, Aurelion Sol isolou-se para nunca mais banhar-se à luz de uma estrela recém-iluminada. Então, o Aurelion Sol, pelo que parece, ele é a fonte de poder de todas as estrelas. Ele precisa passar próximo das suas estrelas para recarregar ela com seu, de repente, com seu Nossa! magnetismo, né? Com a sua aura que o Aurelion Sol tem. E vai lá e mantém viva aquelas estrelas, energiza as estrelas. É exatamente um pai alimentando a sua prole, as suas filhas. Então, ele sentiu aquilo. Um enfraquecimento de seu pacto. As vozes da coroa ficaram esporádicas, brigando, discutindo umas com as outras, enquanto algumas ficaram caladas. Essa parte é muito importante, mas eu vou explicar mais pra frente no conto Alvoreceres Gêmeos, tá? Uma catástrofe desconhecida que ele não poderia compreender acabou tirando o equilíbrio daqueles que o prendiam. Eles estavam dispersos e distraídos. A esperança invadiu seu coração. Movido pela possibilidade tentadora de liberdade iminente, Aurelion Sol chegou ao mundo onde tudo começou, Runeterra. É aqui que o equilíbrio finalmente vai pender em seu favor. E com ele, civilizações através das estrelas devem presenciar sua rebelião e novamente sua divindade. Todos irão descobrir qual é o destino que aguarda aqueles que tentam roubar para si o poder de um dragão cósmico. Certo, a partir daqui já Será que vai terminou a lore acontecer? dele, que fala que ele vai se rebelar contra os aspectos, e agora vai contar o conto Alvoreceres Gêmeos, em que vai mostrar como que o Aurelion Sol conseguiu se livrar das suas algemas cósmicas. E foi traduzido no momento dessa narração como Auroras Gêmeas, mas Alvoreceres Gêmeos e Auroras Gêmeas é a mesma coisa, né? Alvorada e aurora é nascer do sol. Auroras Gêmeas. O sol familiar deste mundo ainda se escondia atrás do horizonte. Terra bruta e não polida desenrolava-se abaixo. Montanhas contornavam em barreiras que esboçavam dedos nas terras vazias. Palácios, ou coisas que se passavam por palácios, falhavam em emergir sobre os montes mais baixos. A curvatura do planeta encontrava as estrelas com uma serenidade e graça que poucos dos habitantes abaixo presenciariam. Eles estão tão espalhados ao redor do globo e se agarram tão cegamente em qualquer tipo de entendimento que não é surpresa que eles foram conquistados e sequer compreendiam que estavam em apuros.
O fulgor que juntei enquanto caminhava na direção do meu destino pré-estabelecido ilumina Ainda o tá em mundo primeira abaixo de mim. pessoa. Punhados de vida temerosa e jubilosa juntavam-se sob ele em qualquer local fértil encontrado abaixo. Ah, como eles olhavam e apontavam enquanto eu passava sobre suas cabeças. Ouvi os nomes pelos quais eles me chamavam: profeta, cometa, monstro, Deus, demônio. Tantos nomes, todos incorretos. Aqui começa a timeline de Runeterra. Falou de várias guerras, né, barbáries, mas eu não sei se dá pra gente usar isso aqui como parte da timeline oficial hoje em dia. Mas quando for fazer um vídeo de timeline, né, a linha do tempo de Runeterra, eu vou usar esse conto como base, sim. Em uma vasta extensão do deserto, senti uma pontada de magia familiar emanando do trono da civilização mais antiga entre esses selvagens. Surpreendentemente, um enorme disco solar está sendo construído. Um enorme disco solar está sendo construído, Shurima, né? O aspecto do Sol, naquela época, ele foi até Shurima e ofereceu ajuda aos primeiros Shurimanes a construir este monumento mágico, gigantesco, né? O maior monumento criado pelo ser humano, que é o disco solar, que é um disco mágico para você fazer o ritual de ascensão. Os pobres trabalhadores escravos bateram suas cabeças e rasgaram suas roupas à minha presença. Seus mestres cruéis me viram, um rápido raio de fogo como um sinal de bom presságio. Sem dúvida, minha passagem será registrada em seus pictogramas em pedra. Uma homenagem ao grande cometa, a bênção do Deus dos céus, agraciando seus trabalhos sagrados e assim por diante. O único propósito do disco é o de afunilar a majestade do Sol para os mais renomados destes humanoides de carne, transformando-os exatamente no que este planeta precisa: mais semideuses intoleráveis. Este esforço, sem sombra de dúvida, sairá pela culatra. Mas presumo que eles devam durar por um tempo, talvez por 1000 anos, antes de cair e ser suplantado por outros. Estão durando mais de 1000 anos até agora. O deserto abaixo some na noite atrás de mim, enquanto continuo nas planícies solitárias que dão lugar a montes marrons com amontoados de verde. O cenário pastoril revela um campo manchado de sangue e regado com a morte e com moribundos. Sobreviventes se atacam com machados rusticamente talhados e gritos de guerra. Os Hakorenses. Um lado está perdendo por muito. Crânios de veados jazem no topo de lanças enfiadas no solo, ao lado de soldados sofrendo. Interessante essa parte. Eu não sei exatamente que momento que eles estão falando, nem de que civilização que é. Poucos que continuavam em pé estavam cercados por soldados montados em grandes feras desgrenhadas. Os derrotados e cercados me veem, e parece que a coragem volta a correr em suas veias. Os feridos levantam-se e seguram seus machados e arcos em um esforço final que tira seus inimigos de guarda. Não fico para ver o resultado da pequena batalha, porque já vi o desenrolar dessas situações milhares de vezes. Os sobreviventes farão inscrições do meu cometa nas paredes de suas cavernas. Em milhares de anos, seus descendentes colocarão minha imagem em bandeirolas e lutarão em uma batalha tediosamente similar. Apesar de todo o esforço para capturar e registrar a história, me pergunto por que eles não aprendem com os próprios erros. Essa é uma lição que até eu precisei aprender. Essa é uma crítica histórica para que aquela espécie não cometa os mesmos erros de novo, então que eu faço registros históricos. E então ele fala, se eu, um deus, precisei aprender a não cometer o mesmo erro 2 vezes, os seres humanos, né, imagina a dificuldade que vocês vão ter para poder superar isso. Deixo-os para perpetuarem este ciclo deprimente. Minha trajetória revela mais habitantes. Seu repertório coletivo de reações abrange a gama mais típica: apontar, ajoelhar,
sacrificar virgens em altares de pedra. Gente. Eles olham para cima e veem um cometa e nunca se perguntam sobre o que existe por trás da fachada flamejante. Em vez disso, Não, é um cometa. eles colocam a imagem em suas visões de mundo egocêntricas, sujando o esplendor de meu semblante. As poucas formas de vida mais avançadas, e eu uso esta descrição vagamente, olham para os céus e anotam minhas coordenadas em almanaques científicos, em vez de me usar como material profético. Almanaques científicos em vez de me usarem como material profético. Parece até que eles podem estar falando aqui de Shurima mesmo. Não pode ser Piltover ainda porque é muito cedo para ser Piltover. E Shurima conseguiu desenvolver muito bem, né? Astrologia, física, matemática. Então, até na época do Zeraf, por exemplo, o Zeraf era um grande sábio que ele dominava várias ciências da sua época. Então, de repente, eles estão falando disso, porque Shurima fez várias bibliotecas. O Nasus, inclusive, também conservava bibliotecas de quem era dominado por Shurima. Então, enfim, existiam muitas civilizações antigamente, além de só as civilizações que a gente conhece agora. Acontece que essas civilizações mais antigas foram dominadas por civilizações que eram maiores ou que tinham mais tecnologia, enfim. É aliviante. Mas até suas noções de intelecto parecem indicar que sou um fenômeno de aparição regular que tem uma órbita também regular. Ah, os banquetes que eles conseguiriam se... Bem, não há por que chorar sobre o potencial desperdiçado de terrestres. Sua dublagem é muito boa, cara. A culpa não é completamente deles. A evolução parece encontrar dificuldades para se desenvolver neste mundo. Ainda assim, a originalidade de tais sandices infantis tem esgotado. As energias arrebatadoras do meu vínculo mágico me arrastaram de um planeta miserável para outro por séculos. Agora, elas me trouxeram de volta a esta pedra familiar e desagradável. A estrela que inunda sua superfície com luz era uma das minhas criações mais antigas. Um encontro forjado de amor e resplendor. Ah, aquele momento querido, quando ela acendeu em vida com cores que apenas seu criador poderia ver. Como sinto falta de uma estrela crepitando nova energia. Que triste. Acalentando meu rosto e fluindo pelos meus dedos. Cada estrela irradia uma energia única, preciosa e que reflete a alma de seu criador. Elas são flocos cósmicos de neve queimando em desafio ao escuro infinito. Infelizmente, as memórias que anseio viver estão manchadas por traição. Então veja que a estrela que é o aspecto do Sol foi uma das estrelas mais queridas e mais antigas que o Aurelion Sol já criou. Então perceba que ela deve estar planejando isso há muito tempo já, essa armadilha contra o pai dela. Sim, este foi o lugar onde Targon me atraiu e enganou por servidão. Porém, agora não é o momento de remover erros passados. Aqueles aspectos obsoletos querem que eu cumpra outra violação. No nome deles, claro. E então eu a vejo. A guerreira imbuída deste mundo está sozinha no pico de um dos menores A cumes, Zoe? brandindo uma lança de pedra estelar. Ela me vê através de um véu de corpo anexo. Uma mera faísca se disfarçando de raio. Uma trança grossa de cabelo castanho avermelhado cobre seu ombro, caindo sobre seu peitoral dourado, que cobre sua pele pálida e cheia de sardas. Nossa, como parece que ele está descrevendo a Leona. Tirando as sardas, eu consigo imaginar a Leona nesse momento, mas claro que não se trata da Leona, nem se trata do aspecto do Sol. Se trata do aspecto da guerra, Pantheon. Seus olhos, Nossa, eu pensei que a fosse única a parte Zoe. de seu rosto que não está coberta pelo elmo desgastado pela batalha, lampejam em um tom dissonante de vermelho.
Ela se proclama Panteon, a fúria beligerante encarnada de Targon. Ela não é a primeira deste mundo a usar o manto de Panteon, nem será a última. Sua capa brilhante sacode às suas costas, enquanto ela levanta seu braço musculoso e faz um movimento como se estivesse puxando uma grande corrente. O puxão no meu tecido, grosseiramente encantado, me tira do curso na direção da montanha onde ela está. E ela está gritando comigo. Nossa, eles estavam realmente tratando o Aurelion Sol como um cachorro mesmo. Bem como a Zoe comenta várias vezes, tem interações com o Aurelion Sol sobre isso. Ele usou aquela cordinha que estava na mão dele, que na verdade é a gema, né? Tô falando metaforicamente. E puxou a coleira, que é a coroa, como se fosse um cachorro precisando obedecer o seu dono. Bah. Ela grita com uma voz que retumba em minha cabeça, transmitida através dessa maldita coroa de gemas estelares. Maldita mesmo. Todos os sons desaparecem quando ela invade minha mente. Dragão! Diz ela, como se eu fosse uma fera alada, fraca, de chamas alaranjadas, que teria sorte se conseguisse incendiar uma árvore. Feche o portão deles! Ela ordena, gesticulando para o fundo de uma fenda com sua pequena lança pontiaguda. Não preciso ver a erosão violeta de realidade circulando abaixo. Se trata de um portal do vazio, né? Uma ruptura do vazio. Eu conseguia sentir o cheiro do miasma deteriorante que envenena este mundo antes mesmo de chegar. Em vez disso, fixei meus olhos em Panteon. Ok, isso aqui é muito interessante porque o Aurelion Sol já sabia do vazio antes mesmo dos aspectos pegarem ele para tentar lutar contra o vazio. E o Aurelion Sol, ele se mostra ser tão gigantesco, tão poderoso em relação ao vazio, que ele não se interessa tanto por parar, por acabar com aquela manifestação do vazio no primeiro momento. O foco dele está em se livrar do Pantheon. É muito poética a arrogância do Aurelion Sol, como que ele gosta de se descrever e como que ele gosta de mostrar a superioridade dele diante de outros deuses menores. E daí ele tenta mostrar a pequeneza desses deuses perante ele. E é muito interessante como ele define o vazio como um miasma volátil como veraz. se não fosse nada. Miasma é proliferação de micróbios, é infecção, é doença. Quem descreve mais ou menos assim também é o Malphite no conto Raízes de uma Árvore Envenenada, em que ele está segurando o vazio, ele não sabe o que é isso, mas ele sente que é uma coisa ruim, como se fossem raízes de árvore envenenada, envenenadas por esse miasma roxo. Ela espera que eu obedeça como um cão de coleira. Hoje será diferente, pois aprendi com os meus erros. Dragão, eu ronrono. Você tem certeza de que me dar ordens com um nome tão baixo é sensato? O aperto de Panteon em sua lança afrouxa apenas o suficiente para que ela pudesse manusear a arma por uma fração de segundo. Ela dá um passo para trás, para longe de mim, como se a distância de um passo pudesse protegê-la de minha ira. Feche o portão deles! Ela disse novamente, latindo mais alto como se talvez a ordem anterior não tivesse sido ouvida. Seu volume fez pouco para disfarçar o tremular de sua voz. Ela aponta sua lança na minha direção como se uma arma tão pequena pudesse me perfurar. Essa é a primeira vez que vi um aspecto de Targon estremecer. Ela não está acostumada com precisar me falar duas vezes. Vou lidar com aqueles terrores medrosos em seu devido tempo, querida Panteon. Faça como lhe ordeno, dragão! Isso, Panteon grita. Ou este mundo está perdido! Este mundo estava perdido no momento em que Targon rendeu-se à arrogância. Muito boa essa frase. Nossa, eu tô todo arrepiado agora. O Aurelion Sol, ele tem tanta... Ele é tão egocêntrico e ele tem tanta confiança de si como o poderoso fodão, literalmente o pica das galáxias, tá ligado? A Via Láctea foi ele que soltou, foi ele que fez.
Sinto o Panteão ebulindo em confusão enquanto ela tenta com dificuldades segurar minhas correntes imateriais. Só agora ela está sentindo o que eu vim a descobrir. Targon está distraído e não sente sua magia decrescendo em nosso vínculo. Panteão berra mais uma vez, e desta vez não consigo resistir. O encantamento bruto ganha novamente a soberania sobre minha vontade. Volto minha atenção para a fonte da fenda, situada na bacia de um vale que já fora verdejante e que agora está cheio de miasma roxo. Sinto as perversões das crias do vazio passando pelo céu da realidade, enviando ondas de energia invisível que passam pelo éter. Eu vou falar essa parte que é a localização desse evento, dessa manifestação do vazio. Existem dois possíveis locais, um que seria lá onde Ikatia está hoje. Talvez Ikatia não tenha sido povoada naquela época, ou talvez um pedaço de Ikatia tenha sido quebrada ali, como está mostrando que Ikatia tem uma pontinha, né? Pode ser que uma parte de Ikatia tenha sido quebrada e daí se tornou nesse formato de ponta. Outro lugar que pode ser também é ali no meio de Valoran, entre Valoran e Shurima, que afina, que se perde aquela parte. Você vai ver mais pra frente o Aurelion Sol, o que ele vai fazer, e pode ser que o Aurelion Sol que tenha partido, aberto esse buraco e rachado no meio os continentes. Sinto as perversões das crias do vazio passando pelo céu da realidade, enviando ondas de energia invisível que passam pelo éter. Eles estilhaçaram o véu que separava o nada e a forma com sua passagem indesejada. Eles são atraídos para mim, aquelas abominações encarapaçadas e de vários olhos. Eles desejam me devorar, a maior de suas ameaças. A maior de suas ameaças. O Aurelion Sol é realmente tão poderoso que o vazio ou ele tem medo ou ele cobiça do poder do Aurelion Sol. E de alguma forma está tentando sequestrar isso, mas o Aurelion Sol é bem seguro de si. Conjurei uma imagem das fornalhas solares que acendi antes do confinamento injusto de minhas vontades, que incendiou os corações das estrelas. Eu disparo raios de fogo estelar puro e incinero ondas e ondas de terrores rangentes, levando eles a baterem em retirada em sua infinidade oblíqua. Cascas em combustão chovem dos céus. Estou um pouco surpreso de que elas não tenham se desintegrado completamente. Mas as crias do vazio não sabem como as coisas funcionam neste universo. Vê se não é a Ultimate do Aurelion Sol atravessando o continente de Runeterra e matando um grande exército de criaturas do vazio e fazendo elas recuarem para o vazio. Uma doença pulsante paira no ar. Do epicentro da corrupção, senti uma vontade faminta e indomável e muito distante da irracionalidade e das aberrações das crias do vazio à qual estou acostumado. A ferida pulsante na realidade abre e fecha, distorcendo e mudando tudo o que toca. Seja lá o que for que exista do outro lado, está rindo. Meu Deus. Essa é a frase que fez o IP Produções criar a teoria dele do Lorde do Vazio. Essa ruptura que abre e fecha e do outro lado está rindo, debochando do Aurelion Sol, pra mim, isso parece que é a primeira aparição de um observador, ou talvez de um observador mais poderoso que outros observadores. Se é que o Aurelion Sol já se deparou com um observador alguma vez e provavelmente se deparou. Pro IP, esse seria o senhor de todos os observadores, e pra mim, eu já teorizo que é só mais um observador e que a gente estaria subestimando o poder de um observador. Panteão grita outra ordem para mim, mas ignoro suas palavras. Essa fissura anômala no universo me encanta. Essa não é a primeira do tipo com a qual eu tive que lidar, mas esta parece diferente. E não consigo deixar de admirar a maravilhosa e terrível manipulação de barreiras entre os reinos. Então veja que o Aurelion Sol deu uma atenção especial para essa ruptura do vazio em específico, em que ele se depara Ele pela foi primeira vez encantado. com alguém que talvez possa ter tanto poder quanto o próprio Aurelion Sol.
lá do outro lado. Mas ele nunca precisou das ordens do Panteão e de nenhum outro Targoniano para entender a ameaça que é o vazio, porque ele já sabia da presença do vazio e ele sabe que ele estar ali fazendo a manutenção dos sóis parece que pode ser o suficiente para poder vencer o vazio. E talvez agora os aspectos que queriam usar o Horário do Sol justamente para lutar contra o vazio, agora estaria até ajudando o vazio a se manifestar mais. Poucos seres conseguem compreender suas complexidades. Quem dirá possuir a fulgurosa magnitude de poder necessária para rasgar o tecido da existência? No meu coração conheço uma ferida tão requintada que não poderia ser orquestrada por criaturas rastejantes. Não. Existe mais por trás dessa intrusão. Eu tremo perante o pensamento do tipo de entidade que é capaz de criar um vale tão volátil. Não preciso das ordens ladradas por Panteão para me dizer o que fazer a seguir. Sua coleção de ordens sempre foi de uma imaginação um tanto quanto limitada de qualquer maneira. Ela quer que eu arremesse uma estrela no vale como se isso fosse simplesmente cauterizar a erosão interdimensional e tudo acabar. Sua coleção de ordens sempre foi de uma imaginação um tanto quanto limitada de qualquer maneira. Ela quer que eu arremesse uma estrela no vale como se isso fosse simplesmente cauterizar a erosão interdimensional e tudo acabar. Esses semideuses obtusos são meus captores? Tudo bem. Ao menos eles não estão tão errados em sua lógica ao pensar que algumas maravilhas cósmicas remediariam este problema. Vou fazer o papel do servo obediente só mais um pouco. Servo obediente. Gosto do que farei a seguir. Parcialmente, porque eles se lembrarão disso. Parcialmente, porque é bom liberar um pouco do antigo poder. Mas em maior parte, porque eu quero lembrar a qualquer inteligência que controla esta incursão do vazio que ninguém ri de mim em meu plano de existência. Ó, o Horário do Sol ficou pistola com o observador lá. Os elementos base na atmosfera vêm para me ajudar, acumulando-se em uma anomalia de plasma. A poeira estelar crescente detona ao meu comando implícito. O resultado é uma réplica anã de uma das minhas glórias majestosas queimando nos confins do espaço. Que descrição interessante que ele deu, que é bem diferente quando ele descreveu as filhas dele. Agora, como ele não deseja construir um ser único, né? Ele não quer trazer à vida uma criatura dele. Não, agora ele quer fazer uma coisa menor que possa só fechar o vazio ali agora. Como se ele fosse, tipo, imagina o cara do Dragon Ball querendo usar só 10% do poder dele, tá ligado? No fim das contas, eu não posso colocar uma estrela completa neste mundo frágil. A jovem estrela, com seu brilho reluzente, voa das minhas mãos. Ela se juntou a duas irmãs, sempre ao meu lado. Passiva dele. Elas moveram-se inconstantemente ao meu redor em um balé radiante, seus núcleos incandescentes devorando as nuvens de poeira e matéria que eu trouxe na nossa direção. Tornamo-nos uma tempestade de estrelas. O céu da noite encarnado. Um giro enlouquecedor de fogo estelar. Eu conjuro redemoinhos de poeira estelar ardente, exalando um calor tão puro e denso que faz desmoronar bem pouquinho a aura deste mundo, marcando para sempre a curvatura do planeta. Piras de fogo estelar saíam do centro do vale. A gravidade derrete em ondas de cor que a maioria dos olhos jamais seria capaz de enxergar. Minhas estrelas deformam matéria, enquanto mais combustível alimenta seus núcleos, fazendo com que elas brilhem e queimem mais. Todo o espetáculo é de tirar o fôlego. Uma cascata de luz ofuscante e calor incandescente. Tão quente que, por um momento, novos espectros nascem. Minha espinha coça um pouco de tão boa que é a sensação. Tão boa. Árvores se quebram. Rios evaporam.
As paredes da montanha do vale são destruídas em avalanches cheias de fumaça. Os trabalhadores incansáveis que estão construindo o disco solar, os soldados tomando o desfiladeiro, os observadores de estrelas, os adoradores, os aterrorizados, os profetas dos dias finais, os sem esperança, os reis em ascensão, todos aqueles que viram o cometa com olhos egoístas, presenciaram a supernova como um amanhecer precoce. Percebeu a magnitude do poder do Aurelion Sol? Sempre que ele vai descrever o seu próprio poder e o quanto que ele está manifestando ali para poder lutar contra o vazio, ele meio que desdenha do próprio poder. Ah, eu estou usando só um pouquinho do meu poder. Mas quando ele quer mostrar o quanto que ele está apavorando deuses imortais também, daí ele descreve bem o quão apavorado que as pessoas ficam diante do poder dele. Por todos os cantos desse globo digno de pena, meu brilho transformou a noite mais escura em um dia cegante. Quais ficções eles conjurarão para explicar este fenômeno? Até mesmo meus mestres targonianos raramente presenciaram tal exibição de meu poder. Certamente nenhum mundo terrestre já ostentou cicatrizes tão severas quanto as deixadas naquele vale que já fora verdejante. Por isso que eu falo que pode ser ali o meio do continente de Valoran e Shurima, que foi partido em dois. E sobrando um pedacinho de terra ainda, né, que não tá bem conectado um com o outro, na verdade se virou só um vale, um desfiladeiro gigante, que é onde nasceu Piltover Zaun futuramente. Quando terminei, nada restava. Nem mesmo esta encarnação de Pantheon. Não posso dizer que sentirei falta dela ou de sua gritaria irracional. No resultado brilhante Mas de ele meu não massacre, mata. as montanhas caíram nos O escombros Pantheon. fundidos que agora fluíam pelo vale. Esta é a cicatriz que eu deixei neste mundo. Um surto de dor maldita passa pelo meu corpo, saindo daquela coroa infernal. Estou prestes a pagar pelos meus atos. Minha cabeça estala e meus olhos bebem da visão amarga de uma estrela morrendo. Meus corações se fecham. Minhas mentes vacilam. Um sentimento arrebatador de desespero ricocheteia pela minha alma, emanando de uma tristeza profunda e imediata, como a compreensão pulsante de que você perdeu algo precioso e que sabe que é sua culpa. Percebe a dor que ele sentiu, e essa dor é a dor que ele sentiu todas as vezes que ele tentou desobedecer um Targoniano e acabou perdendo uma filha dele. Todas as vezes eram estrelas únicas, filhas únicas, sendo mortas. Imagina você ter 2 filhos, um deles morre. Você vai sentir menos dor se o outro morrer também? Você vai sentir ainda mais dor, não é? Algumas formas de vida curiosas que conheci muito tempo atrás. É muito triste isso. Um dia me perguntaram como era possível para mim lembrar de cada estrela que já criei. Se eles pudessem ao menos sentir como é criar uma estrela, eles entenderiam a irrelevância fulminante dessa pergunta. É assim que eu sei quando uma das minhas queridas deixa de existir, ejetando jatos de energia e, com eles, substância do meu próprio espírito. Vejo sua morte acontecendo nos céus acima. Ela brilha mais forte por uma última vez em um piroclasma que momentaneamente afoga seus irmãos e irmãs. Meu coração se estilhaça, enquanto os céus são reduzidos em uma retribuição brutal Gente, por voltar a o meu descrição poder da dor é em muito alguém forte, de assim, Targo. muito bem feito. Um sol é o preço por um único Pantheon. Este é o custo da minha ira desenfreada. Este é o tipo de feitiçaria grosseira com a qual eu tenho que lidar.
Em segundos, eles recuperaram controle das minhas rédeas e me chamaram para uma nova tarefa. Em nenhum outro mundo eu exibi tal liberdade, não importa quão fugaz fosse. O que importava era que eu havia aprendido com meus erros. Muito importante isso. Um pouco de mim está livre agora. E com o tempo, voltarei a este mundo. Tocarei este poço misterioso de energia e retirarei o resto das minhas amarras. Eu entro em sintonia com aquela essência de guerra, desfigurando e contorcendo com receptáculos de carne espalhados pelo cosmos. Ele não estava feliz por perder seu avatar mortal neste mundo. Um novo hospedeiro já fora escolhido para se transformar na próxima iteração de Panteão. Um soldado dos Rakor. Uma tribo que está junto à base da montanha Targoniana, segregando seu poder como Krakas. Um dia conhecerei esta nova encarnação de Panteão. Talvez ele consiga encontrar uma nova arma e abandone aquela lança ridícula. Sinto a família celestial de Panteão espalhada pelo cosmos. Em uma única instância, toda a sua atenção é focada neste mundo, onde um de seus aspectos foi vaporizado por sua própria arma. Sua confusão mistura-se com um desespero crescente, enquanto eles lutam entre si para recuperar seu controle sobre mim. Como eu queria poder ver seus rostos. Enquanto me lanço da gravidade deste mundo, essa Runeterra, sinto uma emoção que nunca senti de Targon antes. Temor. Ele ficou com medo. Que final. Porque é a primeira vez que o Aurelion Sol mostra um sentimento considerado inferior, que é medo. Medo desses sádicos que são os Targonianos, filhos rebeldes do Aurelion Sol. Então o que aconteceu? O Aurelion Sol conseguiu se aproveitar de uma manifestação do vazio que perdeu o controle, o Panteão não conseguiu defender, e daí ele clama pelo cachorro dele, o Aurelion Sol obedecer ele, e daí o Aurelion se aproveita desse pavor, dessa desestabilidade do Panteão e lança as suas skills, né, a sua ultimate e o seu Q para eliminar todas as crias do vazio e fechar o portal do vazio que estava zombando dele. E daí agora, com a Panteão morta, o Arauto morto, o Aurelion Sol consegue todo o descontrole que ele queria do Panteão para conseguir se livrar das suas gemas. Maninho, eu espero de verdade que você tenha escutado esse podcast, talvez até dormido ouvindo essa história. Espero que você tenha gostado dessa maravilha de série que era o Histórias de Runeterra, que foi lançado em 2017. Eu amaria se voltasse. O próximo vídeo, você já sabe, vai ser a nossa análise sobre a nova lore do Aurelion Sol. Ok? Se você ouviu até aqui, escreve pra mim Fate Fantasy, que eu só tenho a agradecer esse patrocínio. Ok? Uma boa noite. Caraca! Um abraço e até a próxima. Meu Deus, gente do céu, que vídeo incrível! Essa narração maravilhosa, de qualidade mesmo, essa voz é muito incrível, né? Ai, meu Deus do céu! E, tipo, é uma voz que te fez sentir a dor dele, te fez rir em alguns momentos. E por causa da superioridade dele, né, da arrogância e tudo mais, gostei muito, gente. Cara, narração maravilhosa. Se a narração não fosse boa, seria realmente, faria a gente dormir, né? Porque é uma narração de algo, né? E querendo ou não, é um vídeo mais parado, né? Porque é uma narração dele contando, né? Então, assim, se a narração não fosse boa, não te instigasse, não seria algo tão legal, sabe? Mesmo que a história fosse boa. Enfim, cara, eu amei demais esse vídeo. Quero ver mais vídeos de histórias de Runeterra. Tipo, adorei demais. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like, tá? Se inscreve aqui se você ainda não for inscrito ainda. Ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos vídeos. Aproveita e deixa um comentário aí que eu quero saber o que você achou, tá? Conta aí pra mim. E também deixa a indicação de um próximo vídeo pra gente reagir, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!